Leitura do livro 1984. Recostou-se novamente na cadeira. Caíra sobre ele uma sensação de completo desespero. Para começar, não fazia ideia se aquele era de fato o ano de 1984. Devia ser mais ou menos isso, pois tinha a convicção de ter seus 39 anos e acreditava ter nascido em 1944 ou 45. Mas hoje em dia, no entanto, nunca se podia precisar uma data sem uma margem de erro de um ano ou dois. De repente, lhe surgiu uma pergunta. Para quem estaria escrevendo aquele diário? De certo para o futuro, para o que ainda não tinha nascido. Sua mente pairou momentaneamente sobre aquela data duvidosa que tinha escrito e de repente se chocou com o termo nova língua, duple pensar. Esse termo da nova língua, que pela primeira vez percebeu toda a magnitude do que estava tentando empreender. Como seria possível se comunicar com o futuro? Era algo impossível por natureza, ou o futuro seria semelhante ao presente e não daria ouvidos ao que ele tinha a dizer, ou seria bem diverso, e nesse caso, aquela sua iniciativa não faria o menor sentido. Por algum tempo, permaneceu ali, encarando estupidamente o papel em branco. A teletela tinha passado a tocar uma música militar, um tanto estridente. O curioso era que ele, aparentemente, tinha perdido não somente o poder de se expressar, como tinha esquecido o que exatamente tinha em mente. Ele já vinha se preparando para aquele momento há semanas, e nunca havia lhe passado pela cabeça que era preciso mais do que uma mera coragem para prosseguir. Escrever deveria ser fácil. Tudo o que tinha que fazer era transferir para o papel o monólogo irrequieto e interminável que se desenrolava na sua cabeça há anos. Naquele momento, entretanto, até mesmo o monólogo havia sido interrompido. Além disso, a sua úlcera viscerosa começava a dar comichão, o que era uma coisa torturante, e não tinha coragem de coçar, pois isso sempre dava inflamações. Os segundos corriam. Não tinha consciência de nada, além da brancura do papel à sua frente, a coceira acima do seu tornozelo, a música alta e uma leve tontura causada pelo gin. De repente, por puro pânico, se colocou a escrever, mal tomando consciência do que ia anotando. A letra pequenininha e infantil traçou linhas tortas através do papel, abandonando primeiramente as maiúsculas e eventualmente até mesmo uma pontuação. 4 de abril de 1984. Ontem à noite ao cinema. Só filmes de guerra. Um muito bom do navio lotado de refugiados bombardeado em algum ponto do Mediterrâneo. Público dando risada dos tiros disparados contra um gordão que tentava fugir nadando do helicóptero. Primeiro, ele aparecia subindo e descendo da água que nem um golfinho. Depois, ele já estava todo esburacado e o mar em volta ficava rosado. E, de repente, afundava, como se a água tivesse entrado pelos furos. Público gargalhando quando afundou. Depois surgiu um bote salva-vidas cheio de crianças, com um helicóptero por cima. Havia uma mulher de meia-idade, talvez judia, sentada na proa, com um garotinho de 3 anos no colo. O garotinho berrando de medo, escondendo a cabeça nos seios dela, como querendo se proteger. E a mulher o envolvendo num abraço e consolando, apesar de também estar morrendo de medo. Todo o tempo abraçando com toda a força, como se os braços pudessem proteger das balas. Daí, o helicóptero lançou uma bomba de 20 quilos em cima deles, um clarão espetacular, e o bote virou poeira. Daí, uma bela cena de um braço de criancinha subindo, 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 e um helicóptero com câmera no nariz deve ter acompanhado o braço subindo, e muita gente nos lugares do partido aplaudiu a beça. Mas a mulher dos lugares dos proletas, de repente, fez um barraco e começou a gritar que não deviam mostrar aquele filme para as crianças, que não era certo na frente delas, não tinham direito disso e tal e tal. Até que a polícia botou ela para fora e acho que não aconteceu nada com ela.
Ninguém dá a mínima bola para que os proletas dizem. Reação típica deles, eles nunca. E Winston parou de escrever. Em parte porque sentia cãibra na mão. Não estava habituado com aquela atividade. Não sabia o que tinha levado a derramar sobre o papel aquela torrente de imbecilidades. O curioso, no entanto, é que, ao fazê-lo, uma lembrança inteiramente diversa se definiu em sua memória, ao ponto de se sentir quase que incapaz de narrá-la. Agora compreendia que foi por conta de outro incidente que ele tinha tomado a decisão repentina de se dirigir para casa e iniciar o diário naquele dia. Havia ocorrido naquela manhã, no ministério, se é possível afirmar algo tão nebuloso fosse, de fato, uma ocorrência. Eram quase 11 horas da manhã, e o departamento de registro, onde Winston trabalhava, já arrastavam as cadeiras para fora dos cubículos de trabalho e as reuniam no centro do salão. Diante de uma imensa teletela, nos preparativos para os 2 minutos de ódio, Winston já estava se sentando numa das fileiras do meio, quando de repente adentraram no salão 2 pessoas que ele conhecia de vista, mas com quem nunca havia trocado sequer uma palavra. Uma delas era uma garota com quem havia cruzado inúmeras vezes, pelos corredores. Não sabia o seu nome, mas sabia que trabalhava no departamento da ficção. Ele supunha, pois já a tinha visto algumas vezes com as mãos sujas de óleo, carregando uma chave inglesa, se ela fosse a mecânica de uma das máquinas de novelização. Ela devia ter seus 27 anos, com uma aparência audaciosa, os cabelos negros e espessos, o rosto sardento e movimentos rápidos e atléticos. Uma faixa fininha de cor escarlate, que era o emblema da Liga Juvenil Anti-Sexo, dava diversas voltas à sua cintura, o suficiente para destacar as belas curvas dos seus quadris. Winston havia antipatizado com ela desde a primeira vez que a viu. E sabia por quê? Era por conta da atmosfera de campos de hóquei, banhos frios, passeios comunitários e mente pura, que por alguma razão impregnava sua figura. Ele antipatizava com quase todas as mulheres, principalmente as jovens e belas. Eram sempre as mulheres, principalmente as jovens, as militantes mais fervorosas do partido, as devoradoras de palavras de ordem, as espiãs amadoras e as que mais espreitavam os desvios alheios. Esta jovem lhe dava a nítida impressão de ser mais perigosa do que a maioria. Numa das vezes em que se cruzaram pelo corredor, ela tinha-lhe lançado um súbito olhar enviesado que pareceu penetrá-lo até o seu íntimo, e por um instante o encheu de pavor. Até lhe ocorreu que ela poderia ser da polícia do pensamento. Mas isso, na realidade, era bastante improvável. No entanto, ele continuava sentindo um estranho desconforto, um misto de medo e hostilidade. Sempre que ela passava por perto, lhe dava arrepios. A outra pessoa era um homem chamado O'Brien, membro do partido interno, que ocupava uma posição tão importante e remota que Winston só tinha uma vaga ideia do seu trabalho. Por um momento, ao observarem o macacão preto de um membro do partido interno se aproximar, as pessoas em torno das cadeiras ficaram em silêncio. O'Brien era um homem grande, corpulento, de pescoço grosso e rosto grosseiro, brutal, até mesmo engraçado. Apesar de sua aparência assustadora, seu comportamento era algo sedutor. Seu tique de ficar ajustando os óculos no nariz, um gesto curioso, que acabava por desarmar as pessoas. E, de um modo impossível de definir, passava um ar de civilidade. Era um tique que, caso ainda fosse possível alguém imaginar tal tempo, poderia lembrar um nobre inglês do século XVIII, oferecendo uma caixa de rapé. Winston tinha visto O'Brien cerca de meia dúzia de vezes ao longo de igual número de anos. Ele se sentia profundamente atraído por ele, não somente por se intrigar com seu contraste entre a sua civilidade e seu físico de pugilista. Era bem mais por conta de uma crença secreta, ou mera esperança,
que seja, de que a ortodoxia política de O'Brien não fosse perfeita. Havia em sua fisionomia alguma coisa qualquer que passava tal impressão. Ou talvez não fosse ortodoxia o que estava escrito em seu rosto, mas apenas inteligência. Em todo caso, ele parecia ser uma pessoa com a qual era possível dialogar a sós, se fosse possível que ambos ficassem fora do alcance das teletelas. Na verdade, Winston jamais moveu um dedo para tirar aquela dúvida limpo, pois realmente não havia como fazê-lo. Naquele instante, o O'Brien olhou para o seu relógio de pulso, viu que eram quase 11 horas e naturalmente decidiu permanecer no departamento de registro até acabarem os 2 minutos de ódio. Ocupou uma cadeira da mesma fila onde estava Winston. De fato, os 2 lugares de distância. Entre ambos estava sentada uma mulher franzina de cabelo ruivo que trabalhava no cubículo vizinho ao de Winston. A garota de cabelo escuro sentou-se logo atrás. Logo após um guincho horrendo e estridente, como de uma monstruosa máquina rodando sem óleo nas engrenagens, emergiu uma grande teletela do fundo da sala. Era um ruído que fazia ranger os dentes e arrepiava os cabelos da nuca. O ódio havia começado. Como era usual, o rosto de Emanuel Goldstein, o inimigo do povo, surgiu na tela. Aqui e ali ouvia-se protestos entre a plateia. A mulher ruiva, franzina, urrou com um misto de medo e repugnância. Goldstein era o traidor renegado que um dia, muitos anos atrás, exatamente quantos anos ninguém mais era capaz de se lembrar, havia sido uma das figuras proeminentes do partido, quase tão importante quanto o próprio grande irmão, mas que depois acabou se envolvendo com uma atividade contra-revolucionária. Por conta disso, ele eventualmente foi condenado à morte e em seguida fugiu e sumiu completamente do mapa. A programação dos 2 minutos de ódio mudava todos os dias, porém, sem que Goldstein deixasse de ser o seu personagem principal. Afinal, ele era o traidor original. O primeiro a macular a pureza do partido. Todos os crimes contra o partido que se seguiram ao dele, todas as traições, atos de sabotagem, heresias e desvios, eram resultado direto dos seus ensinamentos. Ele, por certo, ainda estava vivo em alguma parte do mundo, tramando suas conspirações. Talvez do outro lado do mar, sob a proteção de seus benfeitores estrangeiros, quiçá até mesmo era o boato que por vezes corria, em algum esconderijo dentro das fronteiras da própria Oceania. Winston sentiu seu diafragma contraindo. Nunca conseguia encarar a face de Goldstein sem ser invadido por um doloroso misto de remoções. Era um rosto judaico, magro, com um halo de cabelo branco e um pequeno cavanhaque. Um rosto com ar de inteligência e, por alguma razão, intrinsecamente desprezível que denunciava uma espécie de tolice senil no longo nariz esguio, no qual se equilibrava um par de óculos. Sua face lembrava uma ovelha, e mesmo a sua voz remetia a um balido. Goldstein lançava o mesmo discurso peçonhento de sempre contra as doutrinas do partido, um ataque tão desmedido e fervoroso e perverso que mesmo uma criança seria capaz de refutá-lo. E mesmo assim, suficientemente plausível para deixar o cidadão alarmado. Pelo receio de que outras pessoas menos equilibradas ainda pudessem ser ludibriadas pelo que ele dizia. Goldstein atacava o grande irmão, denunciava a ditadura do partido, exigia um acordo de paz imediato com a Eurásia, defendia a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade de reunião e a liberdade de pensamento. Ele gritava de forma histérica que a revolução havia sido traída, e tudo isso numa linguagem rápida, polissilábica, que era uma espécie de paródia do estilo usual dos oradores do partido, inclusive se valendo de algumas palavras da nova língua. Ainda assim,
mais palavras em nova língua do que qualquer membro do partido costumava usar na vida real. E durante todo o discurso, para que não persistissem dúvidas quanto à realidade encoberta pela lenga-lenga enganadora de Goldstein, marchavam por trás de sua figura na teletela intermináveis colunas de exército eurasiano, fileiras e mais fileiras de homens de aspecto sólido e fisionomias asiáticas sem expressão, que vinham até as e sumiam, seguidos por mais uma fileira de soldados idênticos. O ritmo monótono das botas dos soldados servia como pano de fundo sonoro para os balidos histéricos de Goldstein. Sigo na próxima leitura. Tchau, tchau.